A mentira é um dos artifícios mais usados e antigos de todos os tempos. Todo mundo mente um pouco, inclusive você. Acredite, o ano nem começou e muita gente já mentiu. Por exemplo, dizendo que começaria a dieta na segunda-feira. Uma pesquisa conduzida pela Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos, mostrou que cada pessoa ouve 100 mentiras por dia e constatou que é mais fácil mentir a alguém conhecido ao telefone do que cara a cara. Quase 40% das mentiras são ditas durante as ligações telefônicas e 27% em conversas presenciais. A mesma pesquisa encontrou apenas 21% de mentiras em mensagens instantâneas enviadas por celular ou pelas redes sociais. Para conversar com a gente sobre a mentira, nós convidamos o Master Coach do Instituto Brasileiro de Coaching, Fernando Rosa. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Leão? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e falar sobre um assunto bem interessante, né? Hoje é terça-feira. Será que você em casa começou a sua dieta na segunda-feira? Começou ontem a sua dieta? Ou será que você está se auto-sabotando novamente? Pois é, quais são as mentiras mais comuns do nosso dia a dia? Essa da dieta, por exemplo, é uma delas? Essa da dieta é uma delas. Aí nós temos aquelas mentiras do trabalho. Por exemplo, atrasou por causa do trânsito. Sempre o trânsito, né? Trânsito, mas estamos em janeiro, sem aula, mas atrasei, foi o trânsito. As mentiras de casa. Ai, bem, estou com uma dor de cabeça hoje não. Entre outras mentiras que a gente fala assim, mas não foi uma mentira, foi só um aumento, por exemplo, num currículo de trabalho. Eu digo, acho que é melhor você falar a verdade, porque a mentira ela tem a perninha curta, né? Mas, Fernando, existem mentiras contadas para o bem? Sim, Adriana. Aquelas mentiras em casa. Por exemplo, mamãe contando para o filhinho, desvira esse chinelo, senão a mamãe morre. Já ouviram essa história? Vovó contou, mamãe contou quando você era pequeno. Porém, isso, na verdade, foi colocado para quê? Para deixar a casa mais em ordem. Então, foi uma mentirinha do bem para deixar a casa em ordem. Aquela mesma coisa daquela desculpa da manga com leite. Uma mentira que veio da época da escravidão, mas é um mito. Entre outras, por exemplo, em casa, eu tenho uma filha de 2 anos. Eu tinha o hábito de falar uma mentirinha para ela. Como eu viajo muito com o Instituto Brasileiro de Coaching, dando treinamentos pelo Brasil, aí eu saio de surpresa. E a filha fica assim, poxa, cadê o papai? Cadê o papai? Hoje eu parei de mentir para ela. Olha, papai não fugiu. Eu chego e converso. Filha, papai vai sair para trabalhar. Então, falar a verdade facilita muito na compreensão, tanto das nossas crianças como dos adultos também. Eu sempre disse isso, assim, eu acho que eu sou preguiçoso demais para mentir. Porque mentira demanda uma série de outras coisas. Né? Uma mentira emenda na outra, vira uma confusão danada. E eu tenho uma preguiça de mentir por causa disso. Às vezes eu prefiro, né, falar a verdade para poder facilitar. Falar uma mentira curta é fácil, ela pode solucionar um problema rapidamente. Porém, para você manter essa mentira, cansa. Porque você vai ter que pensar, você vai ter que processar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os gestos, porque o mentiroso ele tem que equilibrar o que ele fala, o que ele pensa, as palavras que ele vai usar e o seu corpo. Porque senão você fala... Ai, estou tão empolgado, estou tão cheio de energia hoje. Mas o seu corpo transmitiu outra coisa. Exatamente. Então, o mentiroso, ele tem que ser muito bom. Isso aqui na televisão, então, fica todo mundo olhando pra gente, a gente não tem como mentir. Não tem como. Esses dias mesmo aconteceu isso. Aí nós estávamos os dois cansadíssimos, né? E aí o nosso diretor falou, acabou o primeiro momento do programa aqui, ele veio e falou assim, o que vocês têm hoje? A noitada foi boa ontem, vocês estão... Acho uma maravilha. Agora, como é que é a mentira no mundo virtual? Olha, o mundo virtual, já existem alguns estudos. Vamos pegar a primeira parte, as redes sociais. Pessoas que colocam fotos que não são delas, os fakers. Ou pessoas que colocam a foto de 10, 20 anos no passado. Ou faz o Photoshop também, né? Tem o próprio Photoshop. Ou alguns não fazem nem o Photoshop, só dão um zoom na parte mais bonita que tem. Esse é um ponto, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão dos chats. Quando você está usando alguns meios de comunicação virtuais dentro da empresa ou com uma pessoa, com um amigo, como que você identifica a mentira? Muitas vezes pelas palavras, pela forma que ele digita, começa a cometer erros. A pessoa às vezes demora para responder. Ué, mas a gente está num bate-papo tão rápido, de repente fiz uma pergunta X, a pessoa parou, não me respondeu tão rapidamente. Será que ela está levando um tempo processando para criar a resposta? Porém, não podemos bater o martelo. Ela está mentindo. Podem existir outros fatores. Você não está vendo a outra pessoa do outro lado, se você não esteja com a webcam ligada. Então, ela pode ter parado para atender no telefone. Então, o mundo virtual hoje está começando um estudo de como identificar o que o outro está enganando ou não do outro lado da tela. Verdade. Ô, Fernando, é possível sempre detectar qualquer mentira?
Olha, teoricamente, tecnicamente falando, sim. Como nós falamos agora há pouco, o mentiroso leva um tempo para criar. Ele com certeza não vai conseguir 100% de todo momento estar passando aquela história. Existem pessoas, vou citar 3 categorias aqui, que são mentirosos profissionais. Peguei pesado, vamos dizer assim, são preparados para criar um personagem, que é o quê? O próprio ator. O ator, ele insere um personagem no seu corpo. Ele começa a utilizar argumentos, gestos, gesticula com aquele personagem. Um jogador de pôquer. Eu, como um bom jogador de pôquer que sou, mais ou menos, alguns vão falar que não sou, mas você precisa de simular algumas imagens, algumas posições, alguns gestos e, ano de eleição, sempre falam dos políticos. São pessoas preparadas para transmitir a mensagem que o povo deseja, que as pessoas desejam. Então, essas têm um desafio a mais para a gente descobrir. Porém, ao longo do tempo, com alguns minutos, com o cenário que você identificou, é possível identificar, sim. Tá certo. Olha, a gente continua falando sobre a mentira no próximo bloco. Será que é possível identificar um mentiroso sem que ele fale nada? Vamos descobrir daqui a pouco.